Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarck e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos e Programação. E vamos para mais um vídeo. Esse é o exercício de número 19. Ele é o mesmo exercício do vídeo de número 17, porém, agora eu vou resolver utilizando a recursividade, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas já vou falando que é muito importante e essencial que você assista o vídeo de número 17, o qual eu explico como resolver este problema, como resolver esta questão, esse exercício, sem a recursividade. E nele eu explico grande parte do código, de forma detalhada. Ao contrário do que eu vou fazer aqui, que eu vou explicar mais a parte do código que contém a recursividade. Mas eu vou acabar dando um geral do que é o exercício aqui. Então, ele propõe que você faça um programa que leia dois vetores de inteiros, ambos com 10 elementos. Após isso, ele quer que você crie um vetor resposta que seja a união dos dois vetores anteriores, mas sem repetir nenhum número e ocupando como resultado o mínimo de espaço na memória necessário. E dessa vez, implementar utilizando a recursividade. Passando para frente, temos os exemplos de entrada e de saída. Vocês podem ver aqui a entrada, vetor 1 e vetor 2. O vetor 1 ele possui 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 9. O 2 tem o 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 18, 15. Mas o vetor saída, o vetor resposta, ele só tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem dois 4. Ele só colocou 1. Aqui tem dois 1, só tem esse 1 daqui. Então ele só quer o elemento uma vez. Ele não quer que você repita. Agora eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre o problema, reflitam, tentem fazer utilizando a recursividade. E esperando que vocês tenham pausado o vídeo ou algo do tipo, eu vou continuar com a resolução. Basicamente a mesma coisa do outro. Dois vetores e um ponteiro, dois do tipo inteiro, como as variáveis de entrada. E eu vou utilizar a alocação dinâmica de memória, mais especificamente a função malloc, que ele faz o ponteiro apontar para o espaço na memória. No caso, ele aloca um espaço na memória e faz esse ponteiro apontar para ele. Realloc, que ele vai realocar o espaço de tal ponteiro, o espaço alocado de tal ponteiro. Então, ele vai poder aumentar esse espaço. E o free, que ele vai liberar esse espaço. E também conceitos anteriores ditos sobre ponteiros em outros vídeos. Seguindo para frente, vou dar uma geral do que é uma recursividade, que é um método, basicamente é um método que chama a si mesmo. Posso falar também que é uma função que vai chamar a si mesma, vai utilizar dela mesma para chegar em um resultado. As considerações que eu preciso para utilizar a recursividade na programação e também na vida, né, temos aqui que é o critério de parada. O critério de parada é basicamente algo que eu vou utilizar para fazer com que a recursividade, com que a função, no caso, ela pare e retorne alguma coisa. Então ele tem que possuir um critério de parada, senão a função vai ficar se chamando para sempre. E também eu preciso de um passo recursivo, que vai ser o que vamos utilizar para fazer o que queremos, no caso, né? Como exemplo, existem funções recursivas que fazem um fatorial. Então, esse passo recursivo seria o passo que vamos utilizar para fazer o fatorial do número. Basicamente isso. Nessa daqui, vamos utilizar como critério de parada uma variável que vai ter o tamanho atual do pivot, que é o vetor, o que é o ponteiro para o vetor resposta. Que no caso, quando ele for igual a zero, a função ele vai ter esse critério de parada. Outra coisa também seria o passo recursivo. O passo recursivo vai ser quando o pivot vai ser entrando na função, chamando a função com pivot tendo uma posição a mais. Então tá aqui ele apontando para o primeiro espaço que ele tem, e aí ele vai, quando eu entro de novo na função, colocando mais um, pivot mais um, ele vai para o próximo espaço dele, para o próximo conteúdo dele, no caso, espaço na memória dele, no caso. E vamos diminuir menos uma na variável tamanho dele.
do próprio pivete. E isso vai fazer com que em algum momento ele chegue igual a zero. E quando ele chega igual a zero, acontece a parada da recursão. Agora explicado isso, vamos para o código. Temos aqui, primeiramente, a declaração das bibliotecas stdio.h para funções de entrada e saída e stdlib.h para alocação dinâmica. Temos aqui os protótipos das funções ler_vetor, que eu expliquei anteriormente, e a função de checagem, que ela vai receber como parâmetro a mesma coisa do que a outra. No caso, é o inteiro, que vai ser o ponteiro pivete. Esse inteiro aqui, que vai ser o tamanho atual de tal ponteiro, que é o vetor resposta. E esse inteiro aqui, que vai ser o elemento o qual nós vamos comparar com cada elemento do vetor pivete, do ponteiro pivete. Então, iniciando a função main, aqui temos a declaração das variáveis, como sempre, como no outro vídeo. Aqui abaixo temos as funções, ou a função para ler os vetores, o vetor 1 e o vetor 2, como vocês podem ver, os parâmetros vet1 e vet2. Abaixo, a alocação de um espaço na memória, utilizando a malloc para o ponteiro pivete. Aqui abaixo, checando se eu conseguir alocar essa memória. Se eu não conseguir, ele vai apresentar na saída padrão memória suficiente e vai finalizar o programa com exit1. Abaixo, temos ali, estamos ali colocando, atribuindo o valor de vet1, ou seja, o primeiro elemento do vetor 1, no ponteiro pivete. Para assim, chegarmos no for abaixo, e aí ele começar a analisar do mesmo jeito do outro vídeo. Ou seja, se a função checagem retornar 1, ele vai fazer a realocação dinâmica com um espaço a mais no ponteiro. E aí, quando ele fizer essa alocação, ele vai atribuir no conteúdo de pivete, mais o tamanho dele, menos 1, porque aux aqui ele está na notação 1, 2, 3, 4, e não na notação 0, 1, 2, 3. Por isso que temos que colocar menos 1. Fazendo isso, nós estamos atribuindo o valor de vet_i, de vetor na posição i, no aux, ou no pivete, garantindo que esse elemento de vet_i não esteja repetido dentro do vetor resposta. Passando adiante, temos aqui o for, o segundo for da função, que novamente vai checar se tem algum elemento de vetor 2 aqui, ou se tal elemento de vetor 2 está dentro do vetor pivete. E aí, se tiver, ele simplesmente não entra nesse if. Se não tiver nenhum elemento, se esse elemento não tiver dentro de pivete, no caso, ele vai fazer a realocação dinâmica e vai atribuir o valor aqui, né, na posição aux-1, pivete mais aux-1 no caso, e vet_i-10. E novamente explicando, i-10 é porque estou utilizando esse for de 10 até 20 e não de 0 até 10, que no caso seria a quantidade de elementos de vet2. Por isso que eu coloco menos 10, para ele ficar na notação 0 até 10, e não, no caso, 0 até 9, e não de 0 até, ou não de 10 até 20. Passando adiante, temos um for para apresentar a função, né, para apresentarmos o resultado final, no caso, do ponteiro, e liberando a memória, o free utilizado aqui para liberar a memória alocada em pivete. Nessa ocasião, não precisaríamos do free, porque ao finalizar o programa, ele já vai liberar a memória alocada de pivete. Mas vamos imaginar que o programa continue e que nós vamos utilizar outras alocações para outros ponteiros. Então, realmente é interessante você liberar esse espaço alocado de pivete, porque nós não utilizaríamos mais ele. E aí teríamos mais espaço para conseguir alocar para outros ponteiros. Mas claro,
se nós tivéssemos outros ponteiros durante o programa e se ele não fosse acabar agora. Seguindo adiante, temos aqui a função ler vetor, do mesmo jeito do outro vídeo, não mudei nada, nenhuma parte. Temos aqui os dois tipos de scanf, o for para a leitura, e é isso. Agora, indo para a parte mais importante do vídeo, temos aqui a função checagem, que é a função recursiva. Ela irá retornar o inteiro e os parâmetros dela são o ponteiro, pivete, no caso que vai ao ponteiro do vetor principal, o tamanho atual desse ponteiro e o número que nós queremos ver se está dentro deste vetor. Aqui acontece que essa função irá retornar duas coisas, ou irá retornar 0 ou irá retornar 1. Ela retornará 1 se não tiver nenhuma ocorrência desse número 1 dentro do vetor pivete. E se eu tiver pelo menos uma ocorrência, ela irá retornar 0. Aqui nesse primeiro if, é o primeiro critério de parada, que é quando o tan chegar igual a 0. Por quê? Porque eu vou ficar decrementando o tan de 1 em 1, até que em alguma hora ele chegue igual a 0. Se ele não chegar igual a 0, é porque ocorreu o outro critério de parada, que é quando o num for igual a tal momento em pivete. Ou seja, foi igual ao número que está no conteúdo, e foi igual ao conteúdo atual de pivete. Ele irá retornar 0 e quer dizer que ele está dentro do vetor. Se não ocorrer nenhum desses dois critérios de parada, ele vai vir aqui, irá retornar na função checagem, que é ela mesma, ou seja, ela está se chamando, indo para a próxima posição de pivete, decrementando o tamanho em menos 1 e chamando novamente o número num. O que acontece? Vamos imaginar que o tamanho é 3. Então, ele vai entrar aqui como tá igual a 3 e um número qualquer, que não está dentro de pivete. Então, ele vai ver que está igual a 3, vai negar, não vai entrar aqui. Ele vai ver que num não é igual a tal número pivete nessa posição. Então, ele não vai retornar 0. Seguindo aqui, ele vai entrar novamente na função, retornando na função com os parâmetros pivete mais 1, ou seja, a próxima casa de pivete, tamanho menos 1, ou seja, o tamanho que era 3 vai ficar 2, e o mesmo número. Entrando aqui novamente, é 2, não vai entrar aqui, eles não são iguais, entra novamente nessa função. Próxima posição de pivete, tamanho igual a 1, num, novamente entrando aqui. Ele vê que 1 não é igual a 0, então não entra aqui. Ou ele vê que é 1, aí vai virar 0 no caso, aqui no if não vai entrar. Ele vai checar se é igual, não é igual, e aí ele vai entrar na função novamente. Só que o que acontece? Vai estar na próxima posição de pivete, ele vai ter tamanho igual a 0 e o próprio número. Quando chegar aqui, tamanho vai ser igual a 0, vai negar, vai retornar 1, porque não teve nenhuma ocorrência de num dentro de pivete. Outra ocasião seria entrar aqui com tamanho 3 e algum dos números ser igual. Ele vai ver aqui tamanho 3, ele vai negar, vai virar 0, não vai entrar nesse if. Vindo para esse, ele vai ver que esse número é igual a esse, então ele vai retornar 0 na função. E aí, no final de tudo, ele vai simplesmente não entrar naquele if lá que eu citei anteriormente. Vindo aqui para o código, vocês podem ver que está o código inteiro aqui. Vou até passar um pouquinho mais devagar, para vocês conseguirem enxergar direitinho como é que está a função recursiva, né? Bem aqui. E quando eu rodo o programa, vocês podem ver que eu posso botar 1, 2, 2, 5, 4, 2 de novo, 7, 8, 9, 9, 3, 6, 6, botar um 4 aqui, 1 de novo, 2, 5, 7 e 8. Pronto. Vocês podem ver 1, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 3, 6. Não repetiu nenhum número. Vocês podem ver que 6 repete duas vezes, o 1 repete mais de uma vez, né? No caso 3 vezes, e ele só apresenta na saída padrão, no caso, os números sem repetições. No caso, uma vez cada número. E é isso, a função recursiva que eu criei para esse programa. Valeu!